E aí, exploradores? Hoje vamos mergulhar nesse mundo selvagem dos ventos, tornados e furacões. Dois fenômenos que fazem a natureza pirar. Sejam bem-vindos ao Explora Mundo. Vamos decifrar juntos os mistérios dos tornados e furacões. Prepare-se para descobrir como esses gigantes atmosféricos se formam, qual a diferença entre eles e como enfrentar a fúria descontrolada da Mãe Natureza. Já vai deixando seu like e se inscreva para não perder nenhuma exploração. O que é um tornado? Imagina um redemoinho gigante e nervoso no céu. É isso aí! São como o Hulk dos ventos, arrasando tudo no caminho. Um tornado é um fenômeno meteorológico caracterizado por um cilindro de vento violento e rotativo que se estende de uma nuvem de tempestade até o solo. Essa coluna de ar em rotação é capaz de causar danos significativos, destruindo edifícios e árvores em seu caminho. Os tornados geralmente se formam em associação com tempestades severas, e sua intensidade é medida pela escala Fujita ou pela escala de danos Enhanced Fujita, EF, que vai de EF0 a EF5, sendo o EF5 o mais devastador. Agora, os furacões são como primos mais intensos dos tornados, mas no oceano, aquela tempestade gigante que pode causar destruição épica. Um furacão é um fenômeno meteorológico caracterizado por uma intensa tempestade circular com ventos extremamente fortes, geralmente formando-se sobre águas tropicais ou subtropicais. Também conhecidos como ciclones tropicais ou tufões, dependendo da região geográfica, esses sistemas podem causar chuvas intensas, ondas de tempestade e danos significativos quando atingem áreas costeiras. A intensidade dos furacões é categorizada em uma escala de 1 a 5, chamada de escala de furacões de Saffir-Simpson, com base na velocidade dos ventos. Tanto tornados quanto furacões têm a ver com a mistura de ares quentes e frios. Quando eles entram na mesma festa, os ventos começam a girar, e aí, BUM! Tempestade! Mas vamos detalhar a formação de cada um deles. Vamos começar falando dos tornados. Eles se formam em associação com tempestades severas, principalmente dentro de grandes sistemas de tempestades chamados supercélulas. Aqui vai um resumo do processo de formação de um tornado. Instabilidade atmosférica. É necessária uma atmosfera instável, com mudanças significativas na temperatura e umidade em diferentes altitudes. Essa instabilidade contribui para a formação de tempestades. Convergência de ventos. Ventos vindos de diferentes direções convergem, criando uma região de baixa pressão. Esse padrão de ventos favorece a formação de tempestades. Supercélula. Uma supercélula é uma tempestade organizada com um mesociclone, uma corrente ascendente rotativa de grande escala. A rotação do mesociclone é um elemento chave na formação de tornados. Formação do funil. Dentro da supercélula, a corrente ascendente pode começar a se intensificar e se organizar em um funil descendente. Esse funil desce da base da nuvem em direção ao solo. Tornado. Se o funil atingir o solo e entrar em contato com a superfície, ele se torna um tornado. Nem todos os funis atingem o solo, e nem todos os tornados causam danos significativos. É importante observar que a formação de tornados é um fenômeno complexo e ainda não totalmente compreendido. Os meteorologistas monitoram as condições atmosféricas e usam radares e outros instrumentos para prever e rastrear o desenvolvimento de tempestades que podem gerar tornados. Já furacões se formam sobre águas quentes, geralmente em oceanos tropicais ou subtropicais. Uma visão geral do processo de formação. Água aquecida. A primeira condição necessária é a presença de águas oceânicas quentes, com temperaturas superiores a 26,5 graus Celsius. Essa água aquecida fornece a energia necessária para alimentar o furacão. Evaporação e convecção. A água aquecida evapora, formando uma área de ar úmido sobre a superfície do oceano. Esse ar úmido sobe devido à convecção, criando uma região de baixa pressão. Coriolis e rotação. O movimento da Terra, combinado com a convecção, cria a rotação inicial do sistema. O efeito Coriolis desvia o movimento do ar em relação à superfície da Terra, contribuindo para a rotação. Centro de baixa pressão. À medida que o ar continua a subir e se
condensa, forma-se uma área de baixa pressão no centro, conhecida como olho do furacão. Crescimento e organização. O sistema de baixa pressão continua a se alimentar da água quente e do calor liberado durante a condensação, fortalecendo o furacão. À medida que o vento continua a se organizar em torno do centro de baixa pressão, o furacão se desenvolve. Maturidade. Quando o sistema atinge ventos sustentados de pelo menos 119 km/h, é classificado como um furacão. Esse processo descreve a formação de um furacão e é influenciado por condições específicas do oceano e da atmosfera. Diferenças de localização. Os tornados geralmente são mais descolados e aparecem em terra firme, enquanto os furacões curtem um splash e se formam sobre oceanos. As diferenças de localização desempenham um papel significativo na variedade de fenômenos meteorológicos observados ao redor do mundo. Devemos levar algumas considerações. Zonas climáticas. O planeta é dividido em zonas climáticas, como equatorial, tropical, subtropical, temperada e polar. Cada uma dessas zonas possui características climáticas distintas, influenciando a ocorrência de eventos como furacões, tornados, nevascas e monções. Proximidade de massas de água. Regiões próximas a grandes massas de água, como oceanos ou mares, tendem a ter climas mais amenos e estáveis devido à capacidade térmica da água. Isso pode influenciar a formação de furacões e tempestades. Altitude. A altitude de uma região também desempenha um papel na meteorologia. À medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui, afetando a temperatura e a densidade do ar. Isso pode resultar em padrões climáticos únicos em áreas montanhosas. Latitude. A latitude tem um impacto direto nas estações do ano. Regiões mais próximas ao Equador experimentam temperaturas mais constantes ao longo do ano, enquanto áreas mais distantes podem ter variações sazonais mais pronunciadas. Topografia. A configuração do terreno, como montanhas, planícies e desertos, também influencia os padrões meteorológicos locais. Por exemplo, as montanhas podem causar chuvas orográficas, enquanto áreas desérticas podem experimentar temperaturas extremas. Circulação atmosférica. A circulação atmosférica global, incluindo padrões como a oscilação El Niño-Sul, afeta padrões climáticos em larga escala, influenciando eventos como secas, inundações e tempestades. Essas são apenas algumas das muitas variáveis que contribuem para as diferenças meteorológicas em várias regiões do mundo. Cada localização tem sua combinação única de fatores geográficos e atmosféricos que moldam seu clima e eventos meteorológicos. Áreas de impacto. Tornados são como flechas, atingindo locais específicos com sua fúria. Furacões são mais como festas itinerantes, afetando grandes áreas ao longo da costa. As áreas de impacto referem-se às regiões afetadas por diferentes fenômenos naturais, sejam eles meteorológicos, geológicos ou ambientais. Aqui estão algumas considerações sobre áreas de impacto e contextos. Furacões, tufões, ciclones tropicais. Tornado de Jerrell, 1997, localizado no Texas, Estados Unidos, este tornado atingiu a classificação EF5 e causou danos significativos à cidade de Jerrell. Foi um dos tornados mais fortes já registrados. Tornado de Moore 2 e 3 em Oklahoma, Estados Unidos, atingiu a classificação EF5 e causou danos severos à cidade de Moore. Foi um dos tornados mais intensos e caros em termos de danos materiais. Tornado de Joplin, 2011, foi um tornado devastador, atingiu Joplin, Missouri, Estados Unidos, e foi classificado como EF5. Foi responsável por mais de 150 mortes e causou extensos danos à infraestrutura da cidade. Tornado de El Reno, em 2013. Também ocorrendo em Oklahoma, EUA, este tornado atingiu a classificação EF5 e é notável pelo seu tamanho incomum, sendo um dos tornados mais largos já registrados. É importante observar que a intensidade de um tornado não é apenas determinada pela velocidade do vento, mas também pelos danos causados. Tornados EF5 são raros, e a maioria dos tornados é de intensidade menor, mas ainda pode ser perigosa e causar danos significativos.
Alguns dos furacões mais devastadores registrados incluem: Furacão Katrina, 2005, é amplamente reconhecido como um dos furacões mais devastadores nos Estados Unidos. Atingiu a costa do Golfo, causando inundações catastróficas em Nova Orleans e em outras áreas. Os danos totais foram significativos, com impacto duradouro na região. Furacão Sandy, 2012. Embora não tenha atingido oficialmente a categoria máxima de furacão, Sandy foi um ciclone híbrido extraordinariamente grande e poderoso. Causou inundações severas e danos em áreas urbanas densamente povoadas da costa leste dos Estados Unidos. Furacão Harvey, 2017, trouxe fortes chuvas e inundações devastadoras para partes do Texas, especialmente em Houston. As inundações causaram extensos danos materiais e humanos. Furacão Maria, 2017, foi um furacão extremamente poderoso que atingiu o Caribe, causando destruição generalizada. Porto Rico foi particularmente afetado, com cortes de energia prolongados e danos significativos à infraestrutura. Furacão Mitch, 1998, foi um furacão que causou uma série de desastres em países da América Central, especialmente Honduras e Nicarágua. Chuvas intensas provocaram inundações e deslizamentos de terra, resultando em um grande número de mortes. É importante observar que a devastação de um furacão não é apenas determinada pela intensidade do vento, mas também pelos efeitos de suas chuvas, tempestades de maré e outros fatores. A resposta e recuperação após furacões frequentemente requerem esforços significativos de auxílio e reconstrução. Prevenção e proteção. Se liga! Se estiver na rota de um furacão, se prepara e talvez até evacuar a área. Já com tornados, o esquema é ficar de olho no céu e correr para um lugar seguro. A prevenção e proteção contra eventos climáticos extremos, como furacões, tornados e outros desastres naturais, são essenciais para a segurança das comunidades. Estas são algumas medidas gerais de prevenção e proteção. Alertas e preparação. Fique atento a AOS alertas meteorológicos e siga as orientações das autoridades locais. Tenha um plano de evacuação e esteja preparado para agir rapidamente em resposta a alertas de emergência. Abrigos e rotas de evacuação. Identifique abrigos locais e rotas de evacuação em sua área. Saiba como chegar a esses locais em caso de necessidade. Construção resiliente. Construa e renove edificações de acordo com códigos de construção que levem em consideração os riscos de eventos naturais. Isso pode incluir técnicas para tornar as estruturas mais resistentes a ventos fortes e inundações. Refúgios anti-tempestade. Em áreas propensas a tornados, tenha refúgios anti-tempestade ou salas seguras em casa. Essas áreas devem ser construídas para resistir a ventos fortes. Os alertas sobre tornados e furacões são emitidos por agências meteorológicas e organizações especializadas para informar o público sobre ameaças iminentes e fornecer orientações sobre ações apropriadas. Vamos dar uma visão geral de como esses alertas são feitos. Alertas sobre tornados. Monitoramento meteorológico. As agências meteorológicas monitoram constantemente as condições atmosféricas usando radares, satélites, estações meteorológicas e outros instrumentos. Eles procuram sinais de supercélulas e rotações que possam indicar a formação de tornados. Previsão de tempestades severas. Com base nas condições observadas, os meteorologistas emitem previsões para tempestades severas. Isso inclui a identificação de áreas em risco de desenvolver tornados. Alertas de tornado. Quando um tornado é detectado ou há uma forte indicação de sua formação, os meteorologistas emitem alertas de tornado. Esses alertas podem ser emitidos para partes específicas de uma região, indicando a localização provável do tornado. Diferentes níveis de alerta. Os alertas de tornado podem variar em níveis, como advertência de tornado, indicando que um tornado foi detectado ou indicado por radar, e vigilância de tornado, indicando condições propícias para a formação de tornados. Meios de comunicação.
Os alertas de tornado são transmitidos por meio de diferentes canais de comunicação, incluindo rádio, televisão, sirenes locais e, cada vez mais, através de aplicativos e mensagens de celular. E claro que existem os caçadores de tornados, são pessoas que se dedicam a perseguir e estudar tornados, geralmente equipados com veículos especializados e instrumentos meteorológicos avançados. Seu objetivo é obter dados cruciais para compreender a formação e comportamento desses fenômenos atmosféricos extremos, contribuindo para avanços na previsão e segurança. No entanto, a atividade apresenta riscos, exigindo habilidades especializadas e precauções rigorosas para evitar perigos associados a OS tornados. Alertas sobre furacões. Monitoramento de furacões. Os furacões são monitorados por satélites meteorológicos e boias oceânicas. Mede-se a velocidade do vento, pressão atmosférica e outros indicadores para avaliar a intensidade e a trajetória do furacão. Previsão de trajetória. Com base nas informações coletadas, os meteorologistas emitem previsões de trajetória para os furacões, indicando as áreas prováveis de impacto. Alertas e advertências. Quando um furacão representa uma ameaça iminente a áreas específicas, são emitidos alertas e advertências para aquelas regiões. Isso pode incluir alertas de tempestade, inundações e ventos fortes. Evacuações. Em algumas situações, as autoridades podem ordenar evacuações preventivas, especialmente em áreas costeiras suscetíveis a inundações de tempestades e ondas de tempestade. Comunicação contínua. As atualizações regulares sobre a posição e intensidade do furacão são fornecidas por meio de meios de comunicação, serviços meteorológicos, aplicativos de emergência e outros canais. Alertas de tornado. Quando um tornado é detectado ou há uma forte indicação de sua formação, os meteorologistas emitem alertas de tornado. Esses alertas podem ser emitidos para partes específicas de uma região, indicando a localização provável do tornado. Diferentes níveis de alerta. Os alertas de tornado podem variar em níveis, como advertência de tornado, indicando que um tornado foi detectado ou indicado por radar, e vigilância de tornado, indicando condições propícias para a formação de tornados. Meios de comunicação. Os alertas de tornado são transmitidos por meio de diferentes canais de comunicação, incluindo rádio, televisão, sirenes locais e, cada vez mais, através de aplicativos e mensagens de celular. E claro que existem os caçadores de tornados, são pessoas que se dedicam a perseguir e estudar tornados, geralmente equipados com veículos especializados e instrumentos meteorológicos avançados. Seu objetivo é obter dados cruciais para compreender a formação e comportamento desses fenômenos atmosféricos extremos, contribuindo para avanços na previsão e segurança. No entanto, a atividade apresenta riscos, exigindo habilidades especializadas e precauções rigorosas para evitar perigos associados a OS tornados. Alertas sobre furacões. Monitoramento de furacões. Os furacões são monitorados por satélites meteorológicos e boias oceânicas. Mede-se a velocidade do vento, pressão atmosférica e outros indicadores para avaliar a intensidade e a trajetória do furacão. Previsão de trajetória. Com base nas informações coletadas, os meteorologistas emitem previsões de trajetória para os furacões, indicando as áreas prováveis de impacto. Alertas e advertências. Quando um furacão representa uma ameaça iminente a áreas específicas, são emitidos alertas e advertências para aquelas regiões. Isso pode incluir alertas de tempestade, inundações e ventos fortes. Evacuações. Em algumas situações, as autoridades podem ordenar evacuações preventivas, especialmente em áreas costeiras suscetíveis a inundações de tempestades e ondas de tempestade. Comunicação contínua. As atualizações regulares sobre a posição e intensidade do furacão são fornecidas por meio de meios de comunicação, serviços meteorológicos, aplicativos de emergência e outros canais. Esses processos visam fornecer informações oportunas e precisas para que as pessoas possam se preparar e tomar medidas de segurança durante eventos climáticos extremos. O cumprimento de alertas e orientações das autoridades é crucial para a segurança pública.
A prevenção e proteção eficazes exigem uma abordagem integrada que envolva governos locais, comunidades, empresas e indivíduos. A conscientização e a preparação antecipada são cruciais para reduzir os riscos e minimizar os danos causados por desastres naturais. Concluindo, exploradores, tornados e furacões são espetáculos poderosos da Mãe Natureza. Entender esses fenômenos é chave para se manter seguro. Então é isso, exploradores! Se inscreva no canal para ficar dentro deste fascinante mundo dos fenômenos e mistérios. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com outros exploradores. Deixe aí nos comentários temas que gostariam ver sendo abordados por aqui. Até a próxima!